Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma leitura de um artigo e vamos comparar isso com uma música. Eu sou a Gláucia Pereira, esse aqui é o canal da Multiplicidade e aqui a gente fala de pesquisas e dados em mobilidade urbana. Em abril desse ano, eu comecei uma playlist colaborativa lá no Spotify sobre músicas que retratam a mobilidade urbana. Essa era uma ideia antiga que eu tinha, na verdade era a ideia de um artigo que eu queria tentar relacionar como cada modo de transporte é representado nas letras, né, das músicas no Brasil. Essa playlist colaborativa está aberta ainda, então você pode entrar lá, ouvir as músicas e se você lembrar de alguma música que te remeta à mobilidade urbana, pode colocar lá. Essa playlist está sem curadoria, então ela é um reflexo de tudo que as pessoas que curtem a multiplicidade acham, assim, eu não deletei nenhuma música, tá tudo lá, então vale a pena ouvir e tentar imaginar também por que as pessoas pensaram nessas músicas, tá bem legal, vale a pena, tá bom? Eu comecei essa playlist lá no Instagram, se você ainda não segue a Multiplicidade no Instagram, é @multiplicidademobilidade. E aí eu queria trazer, né, essas músicas aqui pro YouTube, mas estava com receio de como fazer alguns vídeos que não tivessem embasamento, porque né, essa questão das músicas são muito subjetivas e exige alguma pesquisa para poder comentar, para não se basear em achismos. E aí eu me deparei esse final de semana com um artigo muito legal e lembrei de uma música lá. E aí eu vou tentar fazer esse paralelo aqui com vocês. Bom, a música é O Passageiro, do Capital Inicial, e o artigo chama Métodos Móveis, das pesquisadoras Mônica Bucher e Letícia Veloso, tá bom? Claro que eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Por questões de direito autoral, eu não vou tocar a música aqui no vídeo, mas vou deixar o link para vocês também e vou ler aqui um trechinho da letra e depois a gente faz a comparação com o artigo para você ver, para a gente entender esse paralelo das duas coisas, tá? Vamos lá. A música, ela chama então O Passageiro, né? E ela começa assim: eu sou passageiro, eu rodo sem parar. Desculpa, a pessoa aqui não sabe cantar. Eu rodo sem parar, eu rodo pelos subúrbios escuros e vejo as estrelas saírem do céu. E aí depois ele entra no meu carro. Nós vamos rodar, seremos passageiros da noite e veremos as cidades em trapos. Bom, então essa pessoa ela tá num carro, ela se diz passageiro, mas tem hora que fala entre no meu carro, como se o carro fosse dela, não surge aqui a figura do motorista ou da motorista, e ela tá dentro do carro vendo tudo pelo vidro e ela entende que a cidade está em trapos, mas depois tem uma parte... só uma coisa que eu esqueci de falar. Essa letra, na verdade, é uma versão brasileira feita pelo Capital Inicial, mas ela tem uma versão americana da música, que é do Iggy Pop, tá? Então, uma coisa que eu queria comentar muito interessante, que eu vi a letra original e vi essa em português, e na letra em português foi adicionada um trechinho, uma estrofe, que fala sobre segurança dentro do carro. Ele fala assim: olha o passageiro que roda sem parar, ele está seguro ali, conhece o mundo pelo vidro do carro. Então aqui você vê que essa pessoa, ela julga que é possível conhecer o mundo pelo vidro do carro, e nesse mundo que ela está vivendo, a cidade está em trapos, e ele está rodando sem parar à noite, tá? Esse vídeo está bastante relacionado com aquele último vídeo que eu falei da carrocracia, das pessoas que só ficam dentro do carro e fazem tudo dentro do carro também. Mas aqui é interessante como ele coloca esse estrofe da segurança, que ele se sente seguro dentro do carro e fica rodando conhecendo a cidade. Vamos para o artigo então, já que aqui a gente fala de pesquisa. Nesse artigo, que chama Métodos Móveis, foi publicado na revista Tempo Social da USP, ele trata de vários métodos, né? Elas tratam de vários métodos de pesquisa para tentar capturar noções de mobilidade urbana em relação aos movimentos e técnicas que seriam possível você medir a realidade, entre aspas, né, da cidade, mas numa questão subjetiva da coisa. E aí, na página 5 do artigo, ou página 137 da revista, ela cita um artigo de 2010, onde o pesquisador desse artigo fez uma pesquisa toda baseada na gravação de um passageiro
Então, o passageiro é que ia gravar o que acontece no trânsito, no sentido de que o passageiro tem uma função diferente da função do motorista, que é uma coisa legal, que conversa um pouco com essa música, assim, o passageiro ele tá mais livre para olhar pela janela, para fazer, para pensar na vida, enfim, para fazer outras coisas, porque não é ele que está pondo aquele veículo em movimento, então ele não tem essa responsabilidade, tá? E aí nesse artigo, elas colocam aqui que do ponto de vista do pesquisador, o ato de estar lá, sem estar lá fisicamente, ou seja, o pesquisador nesse caso, pedindo para o passageiro gravar o que estava acontecendo no dia a dia, o pesquisador consegue, de alguma forma, enxergar o que está acontecendo sem ser um método de pesquisa que o pesquisador tem que ir dentro do carro anotando tudo, né? E elas dizem que isso pode ser um recurso metodológico muito válido. Então, esse autor, ele fez o quê? Ele buscou compreender o que acontece nas viagens cotidianas de automóvel do ponto de vista não do motorista, mas do passageiro carona. E o pesquisador, então, conseguiu documentar essas viagens diárias de automóvel através dessa câmera. Então, o que acontece? Tanto o próprio passageiro quanto o pesquisador puderam experimentar esse ato de se mover, mesmo sem eles serem o motorista, sem eles colocarem o veículo para se movimentar. Então, e outra coisa é como tem essas noções de lugar, espaço, subjetividade e quais são esses afazeres e responsabilidades que são atribuídos ao motorista e quais são atribuídas ao passageiro e como é possível, então, vivenciar a cidade do ponto de vista de quem é passageiro do automóvel e não quem está dirigindo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa relação dessa música que eu quis trazer aqui para ilustrar e que vocês leiam esse artigo, que é um artigo bastante denso. Ela não fala só desse artigo, desse método móvel, mas aborda também outros métodos móveis bastante interessantes para pensar a pesquisa em mobilidade urbana. Então eu quis trazer aqui para enriquecer essa discussão. Queria pedir para vocês darem uma olhada lá na lista de músicas no Spotify e se tiver alguma música legal que vocês querem que eu comente, pode escrever aqui que eu vou atrás de tentar entender como é a melhor forma de basear o conteúdo das letras em alguma pesquisa para trazer essa discussão, porque eu acho que fica algo bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigada por me acompanhar até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.